tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Casa Vida Prática. E hoje a gente recebe um escritório de arquitetura, que eu acho que elas já devem ter escutado essa piada várias vezes, uma comparação ali com aqueles americanos que tem seriado ali, que são gêmeos. Meninas, tudo bem? Tudo bem, ótimo. É uma honra estar aqui. É uma honra receber vocês. E conta, eu me confundi. É muito comum isso? É muito comum, a gente está muito acostumada. Se me chamar, eu sou a Mariana, se me chamar por Fernanda, eu atendo, e a Fernanda imagino que também, então a gente não tem esse problema. Essa sintonia acontece em todos os momentos do dia. Acontece. Com certeza. Né? Porque é muito comum. Sim. E eu queria que vocês me dissessem, ali da infância, eu preciso retomar isso, porque todo mundo tem essas curiosidades quando as pessoas são gêmeas. Vocês já sonhavam em ser arquitetas? Quando que essa história começou? A gente queria ser cirurgia plástica, né? Tudo bem também dentro da linha da estética, né? Sim. Mas estava na área médica. Mas a gente sempre gostou muito de desenhar, do desenho sempre teve muito isso presente na nossa vida. E quando a gente viu o que um cirurgião plástico fazia efetivamente até chegar no resultado final, a gente pulou fora. Mas a gente sempre gostou da mesma coisa, não querendo gostar da mesma coisa. Não sei como eu explico isso. A gente queria individualidade, né, Fê? Então, nossa mãe sempre buscou isso muito. Os nomes são diferentes, né? Então, minha mãe não queria colocar. A gente nunca se vestiu igual quando era pequena. Aí ela fala, nossa, eu não coloquei vocês iguais, agora vocês querem se vestir igual. Mas, pelo menos, é uma decisão, né? A minha mãe estudou psicologia. Então, ela falava, não, eu quero que vocês tenham individualidades, mas a vida nos colocou juntas sempre o tempo inteiro. Então, as nossas decisões nos levaram sempre ao mesmo caminho. Não porque era imposto, porque o ser gêmeas, a gente, né? O gêmeo, você pergunta para ele, você se acha igual? Eu me vejo um pouco na Mariana, mas eu não me acho igual. Mas a gente é uma conexão diferente, além, sabe? Assim, você sente que é como se você não precisa falar, uma pessoa já está junto. Você pensa uma coisa, ela pensa igual. Então, isso facilita muito. Então, desde pequena, a gente sempre gostou das atividades em conjunto, mesmo se estavam em ambientes separados, porque antigamente gêmeos não podiam estudar junto. Então, a gente sempre estudou em salas separadas, mas aí chegava no final do dia, a gente tinha escolhido a mesma coisa, tinha feito a mesma coisa. Então, a decisão de seguir a arquitetura foi natural, assim, né? E no começo a gente não trabalhou junto. A gente não queria, uma queria convencer a outra de não fazer, porque a gente queria individualidade, a gente buscava isso, né? Que eu acho que foi muito saudável. Essa criação, acho que foi muito bom, porque hoje eu sei quem a Mariana é, a Fernanda sabe quem a Fernanda é, e a gente sabe o que a gente se complementa. E o desenho muito presente na nossa vida, a nossa avó sempre pintava, minha mãe pinta a tela. E a arquitetura, eu acho que surgiu muito também, nosso pai sempre trabalhou com o mercado exterior, então eu ficava mais tempo fora do país do que dentro de casa. Então, quando tinha oportunidade, a gente também viajava muito. E aí, quando viajava, eu sempre falava, olha a arquitetura do espaço. As referências culturais da arquitetura. As referências culturais. Aí a gente viu, olha, o desenho tá junto com a arquitetura, né? Tem essa plasticidade, essa estética, essa vontade de desenhar. E aí a gente, quando conheceu mesmo a profissão a fundo, que você entra naquela fase, né, de buscar a profissão, aquela fase complicada, a gente se identificou de primeira. E aí seguimos o caminho, né? E na faculdade? Uma época efervescente de 1000 descobertas, turma de amigos aqui, amigos ali. E aí a gente tem os projetos, infinitas maquetes para desenvolver. Como é que foi essa fase? Olha, a gente foi uma briga na faculdade porque eles não quiseram colocar a gente junta na mesma sala, não podia. Então, como a gente se dava muito bem em conjunto, a gente não fazia os trabalhos juntos. Então, a gente sofria muito nos nossos grupos. O antigo nerd, né? Éramos nós. Então, a gente gostava muito, a gente sempre foi muito estudiosa, de querer ser o melhor, fazer o melhor. E você sabe, na faculdade, você acaba tendo, o pessoal não tá nem aí. Então, a gente sofreu muito. Chegou no meio da faculdade, a gente fez um pedido para a reitoria que a gente queria estudar junto. Porque a Mariana fazia o trabalho dela na sala, eu fazia o meu em outro grupo, a gente falou, a gente podia fazer junto. Vamos otimizar. A gente também é muito da prática. Adoro Casa Vida Prática, tá muito na nossa vida, tudo assim. Nos projetos na vida, a gente acredita nisso, em ser prático, porque eu acho que é importante, cada vez mais. Melhor, né? Eficiente. Então, a gente entrou com um pedido, aí a reitoria aceitou, aí a gente, a partir do meio da faculdade em diante, a gente fez junto. Então, aí foi maravilhoso, né? Aí a gente otimizava projeto, otimizava trabalho. Otimizava tudo. E a época de estágio? Vocês estagiaram no mesmo escritório, escritórios diferentes? Como rolou essa fase? Isso foi bem... Você vê como a vida... a gente acredita muito nisso, né? De energia, destino, as coisas... Assim, que a gente faz a nossa parte, mas o universo
conspira ao nosso favor. Ao nosso favor, sim. Né? É. Mesmo que muitas vezes a gente fala, nossa, de novo isso. A gente acha Eu tenho que não é aprender de novo isso, mas Por é quê, sempre a né? nosso favor, né? A gente acredita muito nisso. Eu sempre quis uma linha mais engenharia na época, até porque eu namorava um engenheiro, sou casada com ele até hoje. Então, eu segui um estágio da engenharia, a Fernanda seguiu o estágio de interiores. E aí, no meio do caminho ali, eu fui fazer um estágio, porque eu saí da parte Ela de foi fazer uma construtora. entrevista, né? Fui fazer uma entrevista, falei, eu tô cansada de construtora, porque na época o estagiário também não tinha muitos benefícios, né? Não tinha fé, vamos falar, 13 anos atrás. E eu falei, acho que tá muito pesado, não sei se eu quero seguir isso, vamos estagiar, conhecer outros rumos. E aí, eu fui procurar um estágio. Gente, na época não tinha, né, o Waze. Não tinha nada, era tudo no Google Maps, olha Google lá. Maps, e olhe lá. E aí eu achei um estágio, resumindo, era Casa Geminada com a Fernanda. Ela já fazia um estágio em São Eu Caetano. fazia um estágio num escritório, e aí a Mariana falou, eu vi aqui fui convocada para fazer uma entrevista, me fala ajuda, onde que é esse endereço, porque eu sei que você trabalha em São Caetano. Eu olhei, não, na minha rua. Não, era a Casa Geminada. Aí a A gente gente entrava, literalmente abria uma abria a janela, se olhava assim. abria outra janela. Então, assim, aí já aproximou a gente fisicamente. Obviamente, nós estávamos em escritórios diferentes. E aí, o escritório que a Fê que a Fernanda teve uma oportunidade de contratar uma outra pessoa, e ela falou, minha irmã tá aqui, acho que ela viria para cá. Então, aí a gente já começou a trabalhar juntas no como estágio. estagiários. Foi aí que foi o primeiro trabalho em conjunto. E só agregou, eu acho. E isso pra começou tudo. quando, meninas? Antes, Acho que foi 2006, 2007. A gente se formou em 2009, né? Então, a gente ficou... Não, foi 2007. A gente ficou 2 anos trabalhando juntas no estágio. O quanto é importante para a carreira de um arquiteto, quem está entrando hoje na profissão, fazer esse estágio? Para 100%. todas as profissões, eu acho. E eu acho que é o mais importante que nosso pai sempre orientou a gente. A gente, assim, se eu falar o quanto era a remuneração, você falaria não. Piada, não faz, né? Mas ele falava, No meu não, caso era a também. hora. No meu caso também. Meu pai falava, tem certeza que você vai para essa área? Você está pagando para ir trabalhar, menina? Exatamente. Mas aí ele falava, não é hora de ganhar dinheiro. Porque ele falava, é a hora de você aprender. E você ainda está recebendo Ele para fala, aprender. tem gente que paga Tem gente curso que para paga. fazer. Você está recebendo. Você está aprendendo, o importante está aprendendo. O Você está importante buscando conhecimento. Então, E acho que só o estágio vai trazer a realidade do que é o dia a dia da profissão. A arquitetura é muito glamurosa. a finalização maravilhosa. Só que não, né? Que não, né? Então, assim, te traz para dentro de uma realidade para você tomar decisões. É isso mesmo? Porque todas as profissões têm vários ramos. Você mesmo estava falando, eu sigo um ramo aqui, minha linha de raciocínio como jornalista. Tem muitos ramos. A arquitetura também. A gente pode chegar até a projetar cidades. Estamos falando aqui de interiores, mas o arquiteto em si, paisagista, cidades inteligentes, prédios. É uma né? formação ampla. Ampla. E, gente, das profissões que não vão acabar. Todas as pesquisas que a gente acompanha de profissões, né? O que vem aí para o futuro, arquiteto é imprescindível, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? E só o estágio vai te trazer essa decisão. Por si só, você não vai conseguir tomar. Então, assim, o estágio é importante ir conhecendo. E talvez testar vários. Igual eu estagiei em construtora, descobri que não era o meu caminho. Fui para interiores. E aí que eu me achei, e a Fê já tinha se achado antes, talvez. Mas eu fiz estágio em arquitetura hospitalar, fiz estágio com também construção de edifícios. E aí, quando eu fiz interiores, que eu falei, aqui é o meu lugar. E a gente vem de uma formação que é o Mackenzie, que não foca em interiores. Foca em interiores. Aliás, é muito mal visto, né? Sim. De todos os arquitetos que a gente se formou na faculdade. As coisas estão mudando, mas na nossa época era mal visto. Assim, não era uma coisa que eles O incentivavam. forte da formação era arquitetura e urbanismo mesmo, né? É isso mesmo. E aí eu queria que vocês me contassem agora, vindo para os tempos atuais, como a estruturação do escritório, né? Depois que vocês se uniram realmente, montaram um negócio, como funciona o escritório hoje? A gente percorreu aí um caminho aí entre tropeçar, cair, levantar, né? Que eu acho que faz parte também desse aprendizado e amadurecimento do escritório. Então, assim, a gente, quando montamos o escritório, éramos só nós duas, né? Nem tinha por que ter outra, a gente não tinha um fluxo, uma cartela de clientes tão grandes. E nós fazíamos tudo. Então, as duas visitavam a obra, as duas faziam projeto, as duas, tudo. Com o tempo, a gente fez alguns cursos, a gente valoriza muito. Então, assim, não é porque, eu tenho 3 anos de escritório que eu não vou fazer um curso novo, ou não vou ouvir uma palestra, ou não vou ouvir o que o outro está fazendo. Pelo contrário, eu acho que quanto mais você está só no seu mundinho, você não enxerga o que está acontecendo em volta. Então, a gente é muito curiosa. Então, às vezes eu estou fazendo aqui, eu estou olhando lá. Então, conforme a gente foi
tendo escritório, a gente fez um curso de empreendedorismo também e falava assim, sociedade, os sócios não podem fazer a mesma coisa. Na hora, eu torci o nariz, né? Falei, tá errado, porque eu me dou super bem, meu escritório vai bem. Mas fica na cabeça. Aí, com o tempo, a gente foi estudando, fazendo também cursos de psicologia, na área de psicologia, que pra gente é muito importante. O arquiteto é humanas, né? Nós não somos... vou fazer minha casa, vou fazer um cálculo. A gente faz cálculo, a gente faz estudo, a gente trabalha com medida, mas a base nossa é humanas, nós não trabalhamos com pessoas. Então, aí, com o tempo, a gente foi aprendendo que a gente tinha perfis que a gente poderia explorar melhor o escritório, ser mais eficazes, porque sempre também a gente pensava na praticidade, né? Então, o nosso foco é como a gente pode ser mais eficiente no que a gente está fazendo. E aí, com o tempo, a gente foi separando funções em relação à nossa Nesses atividade. estudos, o que acontece? Acontece muito com gêmeos. Depois de muitos anos, também descobrimos isso, porque nós somos do mesmo signo, por exemplo, mas o que a gente vê muito na psicologia? Os gêmeos acabam fazendo isso, dividindo funções. Qual o signo de vocês? Câncer. Câncer. Ah, estão fazendo aniversário. Semana Retrasada. A gente divide muito funções inconscientemente. Não é nem só gêmeos. Talvez até sociedade por si só, já estão muito juntos, um casal. Sem se falar, a gente divide funções. Não dá para fazer todas, né? Então, a gente percebeu que uma tinha mais facilidade em lidar com questões administrativas. Outra tinha mais facilidade com lidar com questões mais humanas, com pessoas. Então, a gente foi dividindo com essa base de análise. Então, quem faz essa análise? Só um psicólogo. Né? Você só não consegue sozinho, ter esse diagnóstico. Pode ter a sensação. Então, é isso que a Fê falou. A gente valoriza muito contratar pessoas de outras áreas para nos trazer essas informações. E isso acho que falta um pouco, talvez, no nosso mercado, sabe? No arquiteto, né? Sabe, só o tempo de profissão não vai te dar isso. Eu acho que Você vai isso lutar falta muito. em qualquer mercado, verdade. né? A gente buscar especialistas que coloquem todas as nossas questões pessoais que acabam se envolvendo, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho hoje. Então, você é uma pessoa o tempo todo praticamente no trabalho. Sim. Você dorme pouco, né? E vive muito trabalhando. Sim. E aí a gente precisa, sim, de especialistas para nos abraçar e nos dar outras visões de áreas distintas para que a gente consiga mais resultado na profissão. Com certeza. Hoje em dia, ainda com rede social, com toda essa internet, o acesso aos cursos, a esses profissionais, está muito mais fácil. Antes a gente ia aqui em institutos especialistas. Então, assim, ia no Instituto de Arquitetura para ver o que tinham de cursos. Agora, eu falo, tá tudo tão mais fácil, né, de acesso, só que você tem que ter um filtro maior também. Para a escolha, pra né? escolha. Para a escolha não ser errada. Mas é muito importante. A gente continua fazendo, a gente contrata, assim, área de marketing, esses cursos de gerenciamento, que não está dentro do escopo de arquitetura, que é muito importante para a obra, implementação. A parte de psicologia mesmo, com funcionário, essas coisas, análise de como gerir, né? Porque aí você deixa o que você fala, a gente sai de sermos duas, estamos aqui nos entendendo E começa a virar uma empresa. expandir, né? Os negócios. E com quantas mulheres? Vocês são só mulheres, vocês estavam me contando. Só mulheres. Nossa. E como é essa sinergia delas com vocês? Porque a gente fala, nossa, será que elas são muito fechadas? Será que eu consigo ter essa sinergia? Como que é essa troca, esse time aí? Lógico, né? Vou falar por mim, né? Não por elas, né? Mas, assim, do que a gente sente é muito bacana. Nós somos muito acessíveis mesmo. A gente participa de todo o processo, sempre. Nós somos um escritório boutique, tá? Sei lá, quando a gente abriu o escritório, um pouco depois a gente contratou uma consultoria e veio até através de uma consultoria. Falou, Essa nomenclatura. Vocês são um escritório boutique. O que é um escritório boutique? Nós temos padrões especializados, de alta profissionalismo, porém, a gente é um grupo reduzido. Então, por quê? Porque a gente participa de todo o processo. Quem vai fazer o projeto? Somos nós. Quem está fazendo todo esse acompanhamento do projeto para o cliente? Somos nós. Quem acompanha a obra? Somos nós. Quem entrega? Nós. Então, assim, a gente participa de tudo. Claro que a gente tem ferramentas, hoje em dia a gente tem tecnologias, a gente tem aplicativos, a gente tem as nossas funcionários, nossos colaboradores que participam o tempo inteiro também, mas a gente está em todo momento. Então, para isso, tem que funcionar muito bem, porque ou você vai sobrecarregar ou não vai entregar a qualidade que a gente preza. Mas o nosso foco não é expandir um escritório, a gente é um escritório boutique, a gente pretende permanecer assim por um tempo. Adorei um conceito super atual de negócio.
E eu queria que vocês me contassem um pouquinho, que a gente estava conversando previamente, que vocês pegam um projeto inteiro, do início até o final, com todos os perrengues de obra na bagagem, é isso, né? É isso aí. É isso. Sim, tudo. A gente faz sempre, desde o projeto até pós-mudança. Eu me mudo com o cliente, praticamente. Cancerianas ainda, né? Então imagina, vai até lá depois tomar um café. A gente entra mesmo na vida do cliente. É um processo, arquiteto na reforma, é um processo muito longo. Então, um serviço que você fica, em média, pelo menos um ano com o cliente, entre projeto. Então, assim, e a gente gosta de criar esse vínculo, a gente acha importante, até para desenvolver um projeto muito exclusivo, específico, porque a gente tem tempo de entrar na vivência do cliente e fazer uma entrega final. Então, a gente sempre priorizou o finalizar. Porque é um projeto lindo, em 3D, maravilhoso, com ideias, né? Mas e pessoas vivenciando? A gente acredita em mudar a vida das pessoas. Então, só um projeto, se ele não sair do papel, ele é um projeto lindo, não serve para nada. A gente, então, no por escritório, isso que nós não vendemos projeto. Eu falo para o cliente, não entra qualquer projeto a qualquer custo no escritório. A gente entra projetos que vão sair do papel e vão ser realizados. Se aquele projeto não vai ser realizado, a gente nem faz. Porque para nós é um processo, é importante o processo, nosso cliente tem que curtir o processo, mas para ele o que importa é o final, é a hora que ele está em casa. Uhum. Tudo tem que ser muito bom, tem que ser dentro do budget, a gente sabe, isso é premissas. Mas se ele não vai vivenciar aquele projeto, para a gente já não vale a pena. Então, é para isso a gente tem que abraçar ele e cuidar, para que se concretize. Várias dicas de empreendedorismo para você. E uma coisa que eu não posso deixar de abordar é a questão do marketing. Porque Matos Arquitetura é gêmeas, né, da arquitetura. Quando que vocês decidiram abraçar mesmo os gêmeas? Olha, nós sempre fomos gêmeas, né? Mas a gente relutava um pouco. Até acho que pela educação que a gente teve da individualidade, da nossa mãe entender que cada um é um indivíduo, que é importante ter essa... Então, a gente até tinha tanto isso forte que a gente não aceitava que gostava das mesmas coisas, né? A gente fez, vamos falar de novo, contratamos especialista, fizemos consultoria, e aí veio isso, falando, inclusive, que era um ponto muito forte, que os clientes gostavam o fato de sermos duas. Contratou uma pesquisa, que entrou em contato com nossos clientes, entrou em contato com o mercado e apareceu. Olha, essa sinergia, porque é diferente. Né? É diferente. Você ter uma outra sócia. É diferente. Os nossos clientes se sentem muito à vontade, porque se ele fala uma coisa para mim, é como se ele já tivesse falado para Mariana. Não deixa de ser. Sim, a gente passa fim de semana junto. Então, assim, a informação está sempre em contínua, não tem aquele romper, né? Então, a gente, fazendo essa análise, a gente viu que era um ponto a ser explorado a nosso favor. Então, já que nascemos gêmeas, nascemos iguais, gostamos das mesmas coisas, por que não usar a nosso favor? Eu acho que o marketing faz isso. Ele não cria o que você não tem. Ele melhora, ele mostra o que você tem de melhor. Então, tudo que a gente fez nessa avaliação de marketing é tudo que a gente já é. Nós como somos, como pensamos. O que acontece? A gente também entende que é um tempo de amadurecimento. Talvez iniciar um escritório com gêmeas da arquitetura não vai trazer a credibilidade. Não tinha a maturidade suficiente, né? Agora, todo mundo já sabe, a Matos entrega projeto, realiza, tem postura profissional, entrega o que promete. Então, assim, trazer os gêmeas não foi uma coisa que... porque realmente, os gêmeos da arquitetura é uma marca, mas existe um escritório por trás que é a Matos, que realmente tem um CNPJ, que entrega projeto, que faz obra. Os gêmeas, ele só, igual a Mariana falou, ele aproxima um pouco mais, porque também o que a gente sentia? Muitos clientes, a gente trabalha muito com indicação. Hoje, acho que 90% do escritório é indicação dos clientes. E a gente gosta desse processo, porque é bom, para a gente funciona, para os clientes flui bem. Por mais que vocês já trabalhem a imagem no digital, a indicação ainda tem que ser a captação de vocês. Lembra que a gente fala que a gente entra na vida? Então, para a gente também é importante. Talvez, é o que você falou. O você atrai realmente quem vocês estão acostumadas a lidar, a persona mais detalhada ali. O cliente, ele ajuda a gente. Ele fala assim, eu tenho vários assessores. Eu brinco que tem alguns clientes até que são muito ativos. Até fala, nossa, parece que tá ganhando alguma coisa. Ele fala, não. Mas assim, porque por eles gostarem do nosso trabalho, quando ele indica, vem um amigo ou o que for, ele já vem muito educado. Então, ele já sabe quando a gente trabalha, a gente não tem que ficar, já quebra aquela barreira do, eu preciso te mostrar como eu faço, eu trabalho. Ele já vem. Porque se o cliente passou tudo para o amigo, passou toda a informação e ele não veio,
não é o nosso E o perfil. cliente só indica depois que termina a É. obra, tá? Então, por isso que é muito importante esse É isso processo mesmo. ser Ele já bacana. vivenciou tudo. Aí que ele vai começar a indicação. Mas para nós é o principal. E ele sempre falava, minhas arquitetas são as gêmeas. Minhas arquitetas são as gêmeas. Minhas arquitetas são as gêmeas. E aí, quem é Matos, né? Quem é Matos? Né? Porque a gente se relaciona com pessoas. Ele não vai falar Mariana e a Fernanda, ele vai falar as gêmeas. Então, a gente percebeu que até como uma forma de comunicação com os clientes, com as indicações, era mais fácil. Então, a gente tem que facilitar com que as coisas cheguem até nós, né? Uhum. Isso o marketing faz muito. É isso que ele quebra essas barreiras. Ele expõe, ele te deixa, ele Mas te realmente, conecta. sem uma visão profissional de alguém da área, nós não teríamos feito. E vocês, o Instagram é o mais forte ainda? Quais as redes que vocês sentiram que realmente estão transmitindo melhor essa linguagem do escritório? Não somos da era digital. Tá. Somos de 85. Então, assim, ainda é um aprendizado. A gente gosta de tecnologia, então, mesmo E vocês antes- gostam de aparecer? Tudo bem para A vocês? gente Ou gosta. isso é meio enfadonho? Como que é? Não, a gente Não, gosta de mas aparecer. com a qualidade. Então, a gente sempre vai ser muito Vocês são crítica. criteriosas, né? Isso talvez bloqueie um pouco nas redes sociais, porque a gente está entendendo que... Que a espontaneidade é a voz do momento. talvez não seja tão crítico, a luz da imagem, de como estava o Uhum. vídeo, né? Talvez o mais importante é se conectar, e estamos nesse processo. Eu também. Porque a gente quer sempre, a perfeição, né? E aí nem sempre dá, porque também o tempo passa e acabou, você não passou a mensagem, você ficou para trás. Uhum. Mas hoje o Instagram é o mais que a gente mais alimenta. Entendemos que é muito importante estar presente no YouTube. Então, a gente tem uma websérie lá, a gente vai lançar agora a segunda websérie, mas também a gente é muito criteriosa. Então, assim, tem profissionais contratados, roteirista, tem captação. Cinema, né, gente, que vocês estão produzindo. É que não tem como, igual eu falo, não tem como você oferecer algo que você não é. Uhum. Não tem como você A gente doar algo busca que você não tem. excelência. Quando a gente faz obra, quando a gente faz o projeto, a gente quer o excelente para o cliente. Então, não tem como a gente, mesmo que seja Mostrar para outra nós, coisa, entre aspas, né? Porque a mídia social, claro que é para os outros, mas você faz para você, né? Do jeito que você quer. A gente também quer excelência. Então, não adianta a gente fazer de qualquer jeito. A gente prefere não fazer. Agora, a gente vai para a segunda parte aqui, mostrando um pouquinho desse branding que a gente está falando, todo esse processo de trabalho nos projetos. E eu achei bem legal os projetos que elas trouxeram, que é um atual e um lá de 2009. Vamos falar do atual, meninas? Conta um pouquinho do que vocês priorizaram nesse projeto. Esse projeto, inclusive, vai lançar na primeiro episódio da websérie. Vai ser sobre esse projeto aqui. A gente participou, como a maioria dos nossos projetos, desde a planta estava no contrapiso. E a gente fez toda a modificação estrutural. Então, assim, paredes, integração dos espaços, tudo. É um apartamento com a metragem. O apartamento tem 304 metros quadrados, fica em Uhum. São Caetano. A ideia era... Bom, a gente sempre busca a temporalidade dos projetos. Porque, assim, buscamos materiais duradouros. Eu acho que isso tem a ver com a sustentabilidade. Sustentabilidade não é só... Verde, o verde, biofilia. É muito importante a gente entender que os materiais têm que ser duráveis. Então, assim, descarte. Vou fazer para refazer, fazer para refazer. Não, vamos fazer uma vez só com qualidade e que esse material seja durável. Então, são materiais que... Tudo que é mais fixo no ambiente, a gente busca essa temporalidade. Passou um tempo, vamos dar uma atualizada no projeto? Sim, mas aí você vai mudar um estofado, uma almofada, uma peça de decoração. Então, a gente busca isso nos nossos projetos, né? Esse, inclusive... já era uma premissa também da cliente, tudo tons mais neutros, já afinizava bem com a o cliente. estilo de vida, né? A gente não impõe estilo. Como a gente trabalha muito com indicação também, vamos entender aí. Né? Você indica para uma amiga sua, mas o gosto dela não é igual ao seu. Mas o processo que você fez comigo, o projeto foi muito bom, eu consegui te entregar o que você o que você imaginava, que acho que a expectativa é o mais complicado, a expectativa e a entrega. E você teve uma experiência boa, você indica para uma amiga sua. Então, ela vai ter a mesma experiência com o estilo dela. Mas a gente sempre busca mostrar para o cliente que essa base neutra e atemporal é muito importante. Mesmo porque se você vai vender o imóvel depois, tudo isso a gente tem que pensar, a gente projeta para pelo menos 10 anos. Hoje em dia, o ciclo da pessoa no imóvel mudou, é menor, mas mesmo assim... Você valoriza o imóvel para venda futura. Todos os nossos clientes que vendem apartamento depois que fizeram com a gente, ninguém perdeu dinheiro, até hoje. Mas porque a gente também faz essa conta, que entra em engenharia,
Então, a arquitetura tem a gente tem que pensar em todos esses projetos, o que é lindo, é maravilhoso, mas ele também tem que entrar no bolso, Tem que fechar ele a tem que fechar a conta, né? E fornecedores, escolha de fornecedores. A gente sabe que tem muitas associações no mercado. Como que funciona a escolha, o critério para vocês, o que que é mais importante? Primeiro, para nós, sempre é solidez e confiança, antes de qualquer coisa. Eu acho que se o fornecedor ele tem isso, é porque ele já tem o resto. Então, ele já tem um bom produto, ele já está sempre inovando. Se ele se manteve no mercado, ele trabalha com bons arquitetos, ele é sólido, já foi... Claro que a gente busca inovação, a gente busca as coisas novas, mas para nós é o que a gente acredita, é a nossa base. Porque nós somos assim, né? É o que a gente vende, é o que a gente vive, é o que a gente respira. Então, acho que solidez no mercado e... Nós e temos ter uma avaliação criteriosa toda obra que termina. A gente faz uma avaliação do cliente e nossa de como foi o fornecedor, para ele continuar na cartela de indicação. Ele vai continuar? Muitas vezes o cliente nem soube que ele deu um trabalho. Não ficou sabendo. A gente resolveu. Mas como foi essa experiência dentro do escritório? Ele atendeu o que a gente esperava para ele continuar numa cartela de indicação? Sim, continua. Não. E é uma Vamos avaliação buscar mesmo. outros. A gente tem até um próprio programa que gera uma nota. Então, ele vai ter sempre uma nota. Se essa nota ela está abaixo de 6, aí ele já vai ter um risco. Aí a gente A avaliação avalia... entre atendimento, pós-venda, entrega, projeto, processo, tudo isso. E aí ele vai dar uma nota. E a gente abre essa nota para o cliente também. Porque a gente dá essas opções. A gente, quando coloca na mesa e fala, olha, nós temos várias opções para executar esse projeto. Essa vai te entregar isso, esse vai te entregar isso, e Nem juntos é o mais a gente barato decide. e nem é o mais caro. Não tem perfeito, né? Conta um pouquinho do que vocês priorizam em termos de soluções hoje para manter, né, esses projetos atemporais e priorizar circulação, né? Já que a pessoa vai ficar mais tempo na casa, ela vai ter diferentes fases da vida. Exatamente. Indo para uma velhice, ou casando e tendo filhos, enfim, as histórias mudam, né? Sim. Isso é muito importante entender o perfil do cliente quando ele entra no escritório. Qual é a expectativa dele? Porque tem muitos clientes que falam, não, eu vou ficar 3 anos nesse apartamento. Eu vou ficar 5 anos nesse apartamento. Não, é um apartamento ou uma casa que eu vou passar minha velhice. Isso é muito importante no briefing. Se ele não fala, a gente tem que perguntar. Porque se eu falar para você que eu consigo fazer um projeto que se adapta a tudo, ele não se adapta a nada. Não dá também. Então, algumas coisas a gente vai ter que priorizar e outras que vai ficar preparada para uma mudança, se precisar. Né? As estáticas, as funcionais, as formais, a arquitetônica mesmo ali, estrutural, isso não tem como alterar. Mobiliário, outras coisas, isso a gente consegue apresentar para o cliente essas opções. Né? E isso é muito importante que você falou. Porque isso lá na frente, como o nosso braço da indicação está trabalhando para a gente lá na frente, se ele tiver uma experiência ruim no meio lá, usando... Ele para de indicar. Ele para de indicar, porque vai falar, ó, ela projetou algo que... E nós, como profissionais, a gente tem o dever de mostrar isso. Igual um médico fala para você, olha, eu vou fazer esse procedimento, as expectativas de resultado é esse ou esse. Só que se você fizer isso, ele te orienta. Então, por que na arquitetura a gente também tem que orientar o cliente do que dá e o que não dá? A gente tem esse acesso... Eu acho que a questão do arquiteto, muitas vezes, ele fica pensando só naquele ciclo daquela obra. E ele acha que quando finaliza, acabou. Não. A gente não pensa. Né? A gente pensa... O nosso cliente, a gente, hoje em dia, fazem 3, 4... Já estamos, né, no mercado há um tempo que a gente faz o segundo, terceiro projeto do mesmo cliente. Mas... Porque a gente pensa nesse... Eu não penso dele agora, ele entrou, ai, que lindo, maravilhoso. Eu penso dele usando daqui 2, 3 anos, 4 anos. E é legal porque, como a gente vai mostrar 2 projetos aqui, igual a gente falou até de tempos diferentes de entrega, com um gap grande. Eu acho que a próxima foto já é esse projeto de 2009, que é praticamente semelhante ou igual o atual. É isso? Sim. Você vê que tem estilos diferentes. Sim. Esse tem um estilo mas um pouquinho mais clássico, tem o ponto, porque também se você conhecer o cliente, é muito engraçado, porque acho que quem faz psicologia deve conseguir fazer essa análise. Depois que conhece a pessoa encaixa... Você mora nessa casa mesmo. Né? É muito engraçado ver isso. Igual quando faz análise de estilo, tudo, você vê a pessoa e ela fala, nossa, ela encaixa. Então, se conhecer os clientes, vai encaixar muito com cada projeto. Mas essa temporalidade, essa funcionalidade, para cada um é diferente. Né? Aquele outro projeto, você vê que são espaços um pouco mais abertos. Né? Eles não tinham uma necessidade de muito mobiliário. Para que a gente vai... não tem filhos pequenos. Não tem uma vivência diferente do apartamento. Então, a gente tem que fazer isso. Eu acho que a estética nunca vai prevalecer a funcionalidade.
Vamos ver as próximas fotos. Ó, a gente já tem 2009, né? Também dá para ver que tem É uma algumas área coisas gourmet características da integrada. época, né? Mas é o que vocês falaram, o projeto em si é muito atual. As estruturas, tudo que é fixo, né? Então, assim, as marcenarias, a gente trabalha muito com marcenaria a nosso favor. Por quê? Como a gente trabalha muito com reforma de apartamentos, a gente também faz casas do zero. Tá? Mas hoje o forte do escritório são as reformas, que a gente é o que acaba tendo mais indicação. Até a demanda mesmo, né? Sim, do Do mercado. mercado. Do mercado, né? Tem mais oportunidades. A gente se depara com vários tipos de construtoras. Então, tem construtoras que têm soluções diferentes para o apartamento. Tanto estruturais, como os pilares, as vigas. Então, o nosso papel é, no projeto arquitetônico, camuflar o que não é muito legal do apartamento e valorizar o que ele tem de bom, né? E na marcenaria a gente consegue fazer muito isso. Então, vocês vão ver que nos nossos projetos a gente tem muito Sim. de otimizar os espaços. Aqui, por exemplo, aí dentro é um armário todo funcional de prataria, que está numa parede escondido, mas ele é super funcional. Porque para cliente Estético. ela não ia funcionar só uma parte aberta por uma estante. Agora tem projetos que eu pergunto para o cliente: quanto você tem de louça? E não é quanto você tem, você acha, eu quero ver o quanto você tem de A louça. gente vê. Se Porque ele eu não sei manda, a gente dizer vai. E quanto olha. é de quantidade. Então, na cliente, é uma coisa que ela precisava. Então, se a gente abrisse mais dentro, tem divisória para jogo americano. Ela tinha muito jogo americano. A gente entra muita até toalha. no organizer. Entendi. Vai até o final Sim. mesmo para entregar realmente a Sim. solução Porque pronta não adianta o ali cliente se para mudar. o dia a dia. E aí ele chega, se muda E não se e não encontra. cabe. Uhum. Ou, nossa, eu tenho muita taça e eu fiz muita gaveta. Isso não pode acontecer, porque tá tudo novo, é novo. Se é uma coisa que você está adaptando, agora se você fez tudo novo e não dá certo, aí Aí, é um problema. aí a indicação vai ser mais complicada. Tá vendo? Ele tem as características do cliente e tudo, mas é um projeto integrado, solução de arquitetura. Antigamente era uma varanda. Então, assim, a parte de iluminação, né? É muito Eu importante. tenho especialização em iluminação, porque a iluminação ela pode valorizar ou pode estragar tudo, né? E todo mundo fala, é muito simples. Não, não é simples. É questão de onde exatamente é uma outra área, né? E é muito Isso é importante uma nos nossos coisa que a projetos. gente faz dentro do escritório. A gente busca trazer para dentro do escritório tudo que a gente possa agregar. Então, assim, não deixar na mão de terceiros. Obviamente, a gente tem muitos fornecedores que são parceiros e mostram as inovações. Não dá para a gente também ficar sabendo de tudo que está lançando no mercado. É muito importante que o fornecedor também fale, olha, estão lançando... Mas a gente saber usar isso, a gente saber colocar no nosso projeto é muito importante. Né? Como usar. Está lançando uma iluminação nova. Então, como eu vou lá, vou me especializar, vou olhar como isso pode agregar no meu projeto e não deixar isso na mão de terceiros. Mesmo porque ele tem que vir antes, né? O projeto é lá atrás. Se você não especificou lá atrás, ou você vai ter um problema de obra, ou você vai ter um custo a mais, ou você vai ter que retrabalho, né? E como vocês estão vendo, né, é bem atemporal mesmo, soluções de quase uma década, né, na verdade, 2 décadas atrás, que hoje estão ainda como conceito atual e tendência, né? Sim. E praticamente um projeto muito atual. E é só uma amostrinha do trabalho delas, das meninas, que se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, meninas, deixa o convite, infelizmente está acabando, para a galera conhecer as suas redes sociais do escritório e contratar as gêmeas, né? Ter esse atendimento aí que eu falo. Talvez quando você veja essa entrevista não tenha ainda aquele post fixo no feed do Instagram delas. Mas é uma bênção de Deus esse encontro. E é emocionante, tá? Obrigada, a gente sente também, exatamente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Nós somos muito criteriosas realmente em onde a gente vai e com quem a gente se associa. E a gente acompanha você, o seu trabalho há muito tempo. A gente ouve do que outros jornalistas falam de você também. E é sempre muito bom, assim. Então, um trabalho muito sólido. E a gente sabe que é de formiguinha e que esse trabalho é conquistado durante muito tempo, não é de agora. E a gente deseja também muito sucesso e o que contar com as Gêmeas da Arquitetura, a gente está junto agradecendo mesmo. Ó, olhinhos cheios de lágrimas. Isso aqui é uma trajetória profissional, ó, de muito suor, né, e de vocês também. Então, por favor,
Gêmeas da Arquitetura, não deixe de seguir, de acompanhar esse trabalho e contratar essas profissionais. Pessoal, a gente sempre aqui valorizando os profissionais que na cadeia produtiva da arquitetura, do mercado imobiliário, corporativo de construtoras e incorporadoras é o mais importante. Porque é ajustar o que nós precisamos num lar para a gente morar e viver com bem-estar. Te espero no próximo episódio Casa Vida Prática. Até mais!